Quando o mundo ouviu, pela primeira vez, o nome escolhido pelo novo pontífice, Leão XIV, uma onda de curiosidade tomou conta não apenas dos fiéis católicos, mas também de estudiosos, historiadores e jornalistas do mundo inteiro. Afinal, por que um nome tão poderoso, tão simbólico, havia sido trazido de volta após mais de um século de silêncio? O nome Leão na história dos papas não é apenas uma escolha tradicional ou meramente estética. Ele carrega o peso de guerras, concílios, defesas da fé e confrontos com imperadores. Os papas que escolheram esse nome anteriormente ficaram marcados por grandes eventos que moldaram a história da Igreja. E agora, em pleno século XXI, Leão XIV se coloca como herdeiro de uma linhagem de força e clareza doutrinária. Mas para entender essa escolha, precisamos olhar quem era o homem antes de se tornar papa. Antes de assumir o trono de Pedro, Leão XIV era conhecido como Dom Giulio Ventresca, um cardeal italiano reservado, erudito e profundo conhecedor das obras de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da Igreja. Ele não era carismático como seus predecessores, tampouco fazia discursos populares. Era um pensador, alguém que raramente aparecia nas mídias, mas que, nos bastidores, exercia forte influência nos rumos da doutrina moral e filosófica da Igreja. Durante anos, Giulio Ventresca defendeu a importância de resgatar o rigor da tradição cristã, mas sem perder de vista o sofrimento humano. Seus escritos falavam de amor firme, de uma igreja que guia com misericórdia, mas que não negocia com o erro. Para muitos, ele era um intelectual recluso, mas para um grupo seleto de cardeais, Ventresca era exatamente o tipo de papa que a igreja precisava após tempos tão conturbados. No conclave que definiu sua eleição, houve surpresa, hesitação e depois aceitação. Quando foi anunciado ao mundo que Giulio Ventresca havia sido eleito papa e que tomaria o nome de Leão XIV, houve silêncio no Vaticano por alguns instantes. Um silêncio de peso, de expectativa. O último papa a escolher esse nome havia sido Leão XIII, em 1878, conhecido por sua encíclica Rerum Novarum, que estabeleceu os fundamentos da doutrina social da Igreja. Leão XIII ficou marcado por equilibrar tradição e modernidade, defendendo os pobres e denunciando os abusos do capitalismo, mas também alertando sobre os perigos do comunismo. Um verdadeiro leão em tempos de transformação. Ao escolher esse nome, Leão XIV não apenas evocava o peso da história, ele também sinalizava sua intenção, defender a fé em tempos de confusão moral e relativismo espiritual. Ele sabia que sua missão seria árdua, especialmente em uma era de polarizações, guerras culturais e perda de referências espirituais no mundo ocidental. Mas o que poucos sabiam era que Giulio Ventresca já havia sinalizado sua devoção à figura de Leão Magno, o primeiro Papa Leão, também conhecido como São Leão I. Esse Papa do século V é lembrado por ter enfrentado Átila, o Huno, impedindo, com coragem e fé, a destruição de Roma. Leão I também combateu heresias com firmeza e foi um dos principais defensores da unidade doutrinária da Igreja. Antes mesmo de ser eleito, Giulio Ventresca mantinha em sua capela pessoal uma pequena estátua de São Leão Magno, e diversas anotações em seus livros indicavam que via nele um modelo de liderança, não autoritária, mas inegociável quando se tratava da verdade evangélica. E aí entra o ponto mais intrigante desta história. Giulio Ventresca também era um profundo admirador de Santo Agostinho, o bispo de Hipona que escreveu sobre o pecado, a graça, o livre-arbítrio e a necessidade de uma fé racional e sólida. Em seus anos como bispo e depois cardeal, Ventresca chegou a ministrar diversos seminários sobre a obra A Cidade de Deus, de Agostinho, refletindo sobre como a Igreja deveria manter sua identidade mesmo diante da decadência do mundo. A escolha do nome Leão XIV, portanto, parece unir duas heranças poderosas: a força estratégica de Leão Magno e Leão XIII, e o pensamento profundo de Agostinho, como se Ventresca, ao se tornar Papa, quisesse proclamar que a Igreja precisava de coragem, doutrina e fé racional para enfrentar os tempos modernos. E talvez tenha sido esse o verdadeiro motivo da escolha. Um nome que despertasse nos fiéis a lembrança do que a Igreja foi nos tempos em que seus líderes enfrentavam reis, impérios e hereges com firmeza e espiritualidade autêntica. Em seu primeiro discurso como Papa, Leão XIV foi breve, mas impactante. Ele disse: "Escolhi este nome não para honrar a mim mesmo, mas para lembrar à Igreja quem ela é e o que ela deve ser. Um leão não ruge para si, mas para proteger o que é sagrado." Essas palavras foram manchete em diversos jornais, mas foram os analistas vaticanistas que entenderam a profundidade da mensagem. Leão XIV estava dizendo ao mundo que a Igreja não iria recuar diante dos desafios modernos. A escolha do nome era um sinal, uma convocação. A partir daí, começou uma nova fase do pontificado. O mundo esperava para ver se o novo Papa seria mesmo tão firme quanto o nome que escolheu. Após o impacto inicial de sua escolha como Leão XIV, o mundo católico começou a observar com atenção cada gesto,
cada palavra, cada documento emitido pelo novo Papa. Ele parecia saber que, ao escolher um nome carregado de significado histórico, teria que corresponder à altura do símbolo que agora carregava. E ele não decepcionou. Logo nos primeiros meses de pontificado, Leão XIV começou a promover encontros teológicos a portas fechadas com especialistas em patrística, a ciência que estuda os escritos dos padres da Igreja. Seu objetivo era claro: resgatar as raízes doutrinárias mais profundas do cristianismo, especialmente à luz de pensadores como Santo Agostinho, São Leão Magno e São Tomás de Aquino. Muitos esperavam uma abordagem política, diplomática. Mas o novo Papa parecia querer algo mais radical, uma renovação interior da fé católica, centrada na verdade, na razão iluminada pela fé e na coragem de testemunhar. Leão XIV começou a escrever com regularidade. Em suas cartas apostólicas, ele usava uma linguagem firme, porém pastoral. Num dos primeiros textos, declarou: a fé não é um sentimento, mas um assentimento da alma à verdade revelada. E onde não há verdade, não pode haver liberdade. Essas palavras ecoaram fortemente nas universidades católicas e entre os bispos. Alguns se sentiram desconfortáveis. Outros aliviados. Pela primeira vez em décadas, muitos viram ali um pontífice que não queria agradar os ventos da época, mas sim ancorar o navio da Igreja no porto da ortodoxia. Mas o gesto que mais impactou o mundo veio alguns meses depois. Leão XIV convocou uma coletiva de imprensa inesperada, algo raro para um papa em início de pontificado. Jornalistas, teólogos e analistas estavam presentes. Ninguém sabia o que esperar. Vestido com uma túnica branca simples, sem grandes adornos, o Papa entrou com um pequeno volume na mão. Era um livro envelhecido. E, para surpresa de todos, revelou tratar-se de uma cópia pessoal de As Confissões de Santo Agostinho, herdada de seu avô. Com voz serena, ele disse: neste livro, encontrei não apenas a história de um homem que buscava Deus, mas também o espelho da minha própria alma. Agostinho me ensinou que o homem moderno não está perdido por falta de tecnologia, mas por ausência de sentido. E a Igreja existe para apontar esse sentido com firmeza e amor. A declaração emocionou muitos, mas também despertou críticas. Alguns comentaristas diziam que o Papa estava intelectualizando demais o discurso da fé. Outros viam em suas palavras um chamado a uma Igreja mais exigente, menos complacente com os erros modernos. Contudo, havia algo mais profundo em jogo. Estudiosos do Vaticano começaram a perceber um padrão nos pronunciamentos e gestos de Leão XIV. Ele parecia construir, com cuidado e paciência, uma ponte entre o passado e o presente, resgatando o pensamento dos grandes mestres da fé para aplicá-los aos dilemas contemporâneos. Em um de seus sermões mais marcantes, o Papa citou Leão I, o Magno, ao dizer: não se pode negociar com o erro. A caridade sem verdade se torna engano. A verdade sem caridade, opressão. Mas a verdade dita com amor, salva. A repercussão foi imediata. Teólogos passaram a escrever artigos com interpretações sobre a direção espiritual que o novo Papa estava tomando. Universidades passaram a organizar congressos com títulos como Leão XIV e o retorno à tradição viva e à influência agostiniana no novo pontificado. Mas o povo comum, o fiel da paróquia, o jovem católico confuso, o ancião que havia perdido o fervor, o que eles pensavam? Foi nesse momento que Leão XIV surpreendeu o mundo novamente. Em uma visita inesperada a uma pequena paróquia em Milão, o Papa celebrou uma missa simples, com pouquíssimos presentes. Sem avisar a imprensa. Sem segurança excessiva. Ao final, aproximou-se de um grupo de jovens e disse algo que seria reproduzido milhares de vezes nas redes sociais. A fé não é um jogo de palavras bonitas. É uma ferida que cura. Um fogo que queima e ilumina. Se vocês não forem feridos pela verdade de Cristo, viverão anestesiados pelo engano do mundo. Aquela frase, registrada por um celular, viralizou. Pela primeira vez, muitos jovens que se diziam afastados da fé passaram a comentar: quem é esse Papa? Leão XIV parece diferente. Ele fala como se tivesse urgência. De fato, havia urgência. E talvez essa urgência explique o segredo profético que muitos especialistas começaram a perceber. O nome Leão XIV não foi apenas uma homenagem ao passado, foi um alerta sobre o futuro. Diversos padres e historiadores começaram a se perguntar: será que Leão XIV vê sinais no presente que outros ignoram? Será que sua escolha aponta para um tempo de confronto, como vivido por Leão e contra Átila? Será que ele crê que a Igreja passará por uma purificação necessária, como no tempo de Leão XIII? A verdade é que Leão XIV ainda não respondeu essas perguntas abertamente.
Mas cada gesto, cada escolha de palavra, cada referência aos grandes mestres da fé parece indicar que ele acredita estar vivendo um momento-chave da história da Igreja. E como disse Santo Agostinho, o mestre espiritual que ele mais ama. Deus tem duas cidades, a dos homens e a dele. E ambas caminham juntas até o dia em que se separem para sempre. Talvez Leão XIV tenha escolhido seu nome para nos lembrar que é hora de escolher de que cidade queremos fazer parte. Enquanto o mundo católico continuava a absorver o impacto da eleição de Leão XIV, muitos teólogos e historiadores começaram a se aprofundar na simbologia por trás do nome que ele havia escolhido. E quanto mais investigavam, mais percebia-se que o nome Leão não era apenas uma homenagem, era uma declaração de intenções. Na tradição da Igreja, nomes carregam poder. Eles marcam identidades, resgatam legados e antecipam o tipo de liderança que um papa deseja exercer. O nome Leão foi usado por papas que enfrentaram tempos de crise, de ameaças externas, de heresias internas e de divisões profundas. E todos eles marcaram suas eras com coragem e clareza doutrinária. Agora, diante de um mundo cada vez mais confuso moral e espiritualmente, Leão XIV parecia disposto a recuperar a ousadia desses antecessores, adaptando-a ao século XXI. Um dos momentos mais simbólicos de seu pontificado, até então, ocorreu durante a celebração da festa de São Pedro e São Paulo, em Roma. Diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, o Papa proferiu uma homilia que seria chamada mais tarde de A Oração dos Leões. Nela, disse: Pedro foi a rocha, Paulo, a espada. Ambos tombaram na mesma cidade, sob a mesma coroa de espinhos. Mas não se dobraram diante do império. Hoje, vivemos sob um novo império, o do relativismo, do narcisismo e da indiferença espiritual. É hora de nos perguntarmos: seremos cordeiros indefesos ou leões da verdade? Essa última frase, leões da verdade, explodiu nas redes sociais. Jovens começaram a usar a expressão como hashtag. Grupos de estudo e oração adotaram o termo. O Papa havia criado, talvez sem querer, um símbolo de resistência espiritual. Dias depois, em uma entrevista a um grupo de jovens católicos, foi perguntado diretamente: Santidade, o Senhor escolheu o nome Leão por força ou por profecia? A resposta foi breve, mas poderosa: por ambos. Aquilo gerou um frisson. Leão XIV estava dizendo, com todas as letras, que via algo de profético em sua missão. Mas o que exatamente ele enxergava no horizonte? Nos bastidores do Vaticano, começaram a circular informações sobre uma futura encíclica que o Papa estaria escrevendo. O título provisório: Veritas Arde. A verdade arde. Segundo fontes próximas, esse documento será uma convocação mundial para um retorno à fé autêntica, denunciando com clareza os males do tempo presente, o esvaziamento da liturgia, a confusão moral, a cultura da superficialidade, a perda do sagrado. Mas o que mais chama atenção é a estrutura da encíclica. Ela seria dividida em 7 capítulos, cada um inspirado em uma das virtudes cardeais e teologais, entrelaçadas com reflexões de Santo Agostinho e São Leão Magno. Essa união de pensamento patrístico e clareza profética mostra como Leão XIV está posicionado entre dois mundos, o antigo e o moderno, o eterno e o presente. Ele não quer apenas reformar estruturas. Ele deseja reacender o fogo da fé nos corações, especialmente dos que hoje vivem sem direção espiritual. Um trecho vazado da encíclica, publicado por um jornalista italiano, diz: a Igreja não precisa ser moderna. Precisa ser eterna. E a eternidade não muda o sabor das épocas. A eternidade é Cristo, e a verdade é sua espada. Leão XIV parece saber que está enfrentando não apenas desafios pastorais, mas uma verdadeira batalha espiritual por almas humanas. E nesse sentido, o nome Leão carrega ainda mais peso. Porque não foi apenas Leão I, o Grande, que marcou a história da Igreja. Nem apenas Leão XIII, com suas encíclicas sociais. Há algo mais. O leão é símbolo bíblico da realeza, da vigilância e da vitória. Na Escritura, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Ao adotar esse nome, Leão XIV parece colocar seu pontificado sob o signo desse leão vitorioso, que ruge contra o mal e defende os justos. Num retiro espiritual para bispos da América Latina, o Papa disse algo que ecoa até hoje. A voz do pastor deve ser firme como o rugido de um leão, não para ferir, mas para acordar os que dormem. E talvez esse seja o segredo do seu nome: despertar. Despertar a consciência de uma igreja adormecida. Despertar o amor por uma fé esquecida. Despertar o zelo por uma verdade ofuscada. A escolha por Leão não foi apenas uma questão de gosto ou estilo. Foi uma declaração de guerra contra o adormecimento espiritual da era moderna.
E o número 14, que muitos consideram apenas sequência, pode ter mais profundidade do que parece. 14 é 2 vezes 7. E 7, nas Escrituras, representa a perfeição. 2 vezes a perfeição pode significar totalidade e plenitude. Alguns teólogos já começaram a dizer que o número 14 pode indicar um Papa que busca restaurar a plenitude da fé, tanto na doutrina quanto na ação pastoral. É por isso que tantos católicos estão com os olhos voltados para este novo pontífice. Porque, para muitos, Leão XIV não é apenas um nome, é um chamado. Um chamado à firmeza. Um chamado à coragem. Um chamado ao retorno à verdade. Como escreveu Santo Agostinho, o mestre mais citado por este Papa. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas eis que me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e curaste minha cegueira. Talvez Leão XIV tenha sido chamado para ser essa voz que rompe a surdez do nosso tempo. E agora, a pergunta que permanece para cada um de nós é: estamos ouvindo?